Mais um vídeo trazendo filmes que desgraçam a nossa cabeça, ou pelo menos a minha. Nessas listas eu trago pra vocês uma mistura de filmes de horror mais antigos, independentes, cults, o horror moderno também, mainstream, e às vezes até filmes que em teoria não seriam puramente de horror, mas que são tão ou mais assustadores que muita coisa dentro do gênero. E é claro, sempre importante lembrar tudo isso dentro da minha própria perspectiva, pode ser que o que me assombra, que me perturba, não funcione da mesma forma pra você. Por isso, sempre fique à vontade para fazer novas sugestões nos comentários, dar suas opiniões, de forma respeitosa, é claro. No final do dia, a gente tá aqui tentando ter uma conversa agradável sobre filmes que a gente gosta e, no fim das contas, a gente tá falando de filmes, não é nada super sério que a gente precisa ofender uns aos outros apenas pelos seus gostos. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui nesse vídeo, porque eu acho que não cabe, mas é importante a gente sempre ter em mente e lembrar que um mesmo filme de horror pode ser completamente angustiante para uma pessoa e inofensivo para outra. O medo não é uma coisa universal, ele é construído e depende de vários fatores, inclusive biológicos, neurológicos, de experiência, de memória e de questões sociais e culturais também. Às vezes um filme que eu acho chato ou divertido ou que não me afeta muito pode ser o pior pesadelo de alguém e vice-versa. Por isso eu tento variar também os subgêneros que eu trago por aqui e abordar diferentes tipos de horror para que você tenha aqui alguma indicação que vá funcionar para você. Isso tudo posto e sem mais delongas, vamos para o primeiro filme, fique aqui por sua conta e risco. Host é um filme britânico de 2020 que acontece inteiramente dentro de uma chamada do Zoom, acompanhando 6 amigos que contratam uma médium para fazer uma sessão espírita online durante a pandemia, durante o lockdown, mas as coisas rapidamente saem do controle de todos eles. Dirigido pelo Rob Savage e filmado inteiramente da casa de cada um dos atores durante a quarentena, esse pra mim é um filme que conseguiu capturar perfeitamente esse zeitgeist da pandemia e de todo esse período que a gente passou. E pessoalmente os meus próprios sentimentos de terror ao ter que participar de inúmeras chamadas remotas durante esse período, acho que esse filme funciona especificamente mais para pessoas que tiveram essa experiência também, trabalharam em home office e tiveram todo esse trauma das chamadas online. O que torna Host um pouco mais perturbador e ao mesmo tempo um filme interessante pra mim é como ele pega essa tecnologia das videochamadas que se tornou muito familiar pra gente durante esse período e transforma em pesadelo se utilizando muito bem dessa linguagem digital e entendendo o meio que ele escolhe pra contar a sua história. É um filme que se encaixa de certa forma dentro do found footage, talvez um found footage digital, né? A gente pode ver um subgênero dentro do subgênero. A gente tem outros exemplos, filmes parecidos com isso, como Unfriended, que seria um primo distante do Host. O próprio Pulse, do Kurosawa, também é um filme que, de certa forma, tem esses elementos de um found footage digital. E é um filme que só tem 56 minutos de duração, de novo, respeitando muito esse formato do meio digital que ele escolhe para contar a história. Então, o filme tem a duração, basicamente, de uma chamada gratuita do Zoom. E ele não desperdiça um minuto sequer, assim. O filme, desde o início, tá ali construindo a sua atenção e a todo momento a gente tá, de alguma forma, desconfortável com o que tá acontecendo e imaginando onde vai dar tudo aquilo. Cada glitch, cada travamento, cada falha de conexão ou som vazado no microfone se torna uma oportunidade para o horror se manifestar. E o diretor consegue criar uma atmosfera claustrofóbica se utilizando dos recursos da própria videochamada. Eu teria algumas cenas diferentes para destacar aqui. Eu acho que o filme tem bons momentos constantes de um certo ponto em diante, principalmente quando as coisas vão ladeira abaixo de vez. Mas acho que eu destacaria em especial a sequência em que a Caroline, que é uma das participantes ali da chamada, vai checar um barulho que aparentemente está vindo do sótão. Ela coloca a câmera ali, a webcam ou o celular, não tenho certeza, em um suporte, né, para colocar lá e não ter que subir no sótão e ver o que está acontecendo. E apenas movendo essa imagem, essa câmera ali pelo cômodo, sem que ela veja o que está acontecendo, só a gente e as pessoas da chamada do Zoom que estão vendo, lentamente a gente vê entrar em cena algo que definitivamente não deveria estar ali. E que some logo em seguida quando ela tenta voltar a câmera e identificar o que era. E toda a reação da Caroline, inclusive, na duração dessa situação absurda que elas se colocam, é com certeza como eu estaria naquela situação. Eu acho que eu me identifico muito com a personagem dela. Agora falando de um horror mainstream total, assim, horror pop absoluto, e pode me chamar de básica, tá tudo bem, eu não vou me ofender, mas é o meu gosto, não posso fazer nada. Invocação do Mal, de 2013, do James Wan.
Esse foi um filme que eu assisti logo quando eu tava começando a me interessar pelo gênero de horror mais a fundo, assistir mais coisas, e na época foi um dos que realmente conseguiu me assustar e me aterrorizar, e eu acho um filme muito impactante até hoje. Toda vez que eu reassisto, eu caio de novo das mesmas coisas. Invocação do Mal é um filme que marcou uma espécie de retorno triunfal desse horror sobrenatural bem tradicional, né? Bem baseado nos clichês e nas coisas mais óbvias do gênero, mas feito com uma maestria técnica e de narrativa impecável. O filme acompanha os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, enquanto eles são chamados para ajudar essa família que está sendo assombrada e aterrorizada por uma presença sobrenatural na sua fazenda. Aqui o diretor James Wan pega todos os clichês do gênero e consegue executar de forma tão precisa que eles voltam a funcionar perfeitamente. E fizeram do filme um enorme sucesso, o que a gente sabe que também resultou em várias sequências após o filme 2, que são um pouco questionáveis, mas eu não vou entrar muito no mérito disso aqui nesse vídeo, senão a gente vai ficar falando até amanhã. Invocação do Mal é um filme que funciona por muitos motivos. Existe o fator história real que, principalmente nesse primeiro filme, faz bastante diferença ali se você conhece esse contexto da família e do caso em que ele é inspirado. O sound design desse filme é fenomenal, eu sinto que eu sempre falo aqui do design de som dos filmes, mas de fato eu acho que é um dos fatores técnicos principais para um filme de horror funcionar ou não funcionar. Nesse caso, é feito à perfeição, tanto as partes com trilha sonora, né, a utilização da trilha para criar esse horror, mas principalmente o uso do silêncio para gerar atenção e construir a tensão até os momentos mais impactantes. A movimentação de câmera também e toda a fotografia do filme de maneira geral, a direção de arte. Para mim, esse filme é uma das maiores demonstrações do domínio que o James Wan tem da linguagem cinematográfica do horror. Sabendo exatamente quando revelar, quando esconder, quando usar o silêncio e quando explodir em terror a cena. E eu claramente poderia ficar aqui analisando e falando sobre esse filme por horas, porque de fato é um dos meus favoritos. E voltando à questão da história real, o que me perturba também nesse filme é como ele constrói essa mitologia do mal que parece absolutamente real, orgânica. Você consegue de fato sentir e ver como toda aquela situação absurda afeta a vida daquela família, daquelas pessoas de forma aterrorizante e angustiante. Claro que é tudo muito espetacularizado e dramatizado, né, para funcionar no filme em relação ao que foi a história real dessas pessoas. Mas para além disso, a gente tem também esse drama familiar que acaba se criando ali e faz com que a gente se conecte mais com aquela história, com aquelas personagens e, consequentemente, eu acho que isso faz com que o horror do filme funcione de forma mais efetiva. A cena que eu vou destacar aqui é bem óbvia, mas eu acho que tem poucas pessoas que assistiram esse filme que não se cagaram completamente quando viram isso. E sim, é a cena do armário. Se você é uma pessoa imune a sustos, impenetrável, inabalável, que bom pra você, meus parabéns se você não foi afetado por essa cena. Mas eu sinto que todas as vezes que eu ver esse filme na minha vida, essa merda dessa cena, dessa desgraça desse armário vai continuar me assombrando e ficar na minha cabeça. E por fim, a forma como Invocação do Mal apresenta essas forças sobrenaturais e como elas se manifestam foi algo que quase me fez acreditar em fantasmas de verdade desde que eu assisti o filme, o que para uma pessoa cética como eu é dizer muito. Faça Ela Voltar é o filme mais recente dos irmãos Michael e Danny Philippou, que já tinham causado um impacto considerável aí dentro do gênero do horror com Talk to Me. A trama segue um irmão e uma irmã que, após a morte do pai, são acolhidos por essa nova mãe adotiva e o seu sobrinho um tanto esquisito, apenas para descobrir eventualmente que ela esconde um segredo aterrorizante. Aqui a direção dos irmãos Philippou mantém essa intensidade visual que a gente já via em Talk to Me, mas existe uma clara evolução e um mergulho mais profundo nessa questão do desconforto psicológico e do gore. Faça Ela Voltar explora temas profundos sobre luto, abandono, sobre essa vulnerabilidade de crianças deixadas em situações de desamparo, com uma boa dose de drama, mas uma dose maior ainda desse horror perturbador. Tem alguns tipos de horror que me afetam um pouco mais do que outros. Primeiro, filmes que envolvem espíritos e possessão demoníaca.
Segundo, filmes de terror psicológico ou dessas perturbações do cotidiano. E terceiro, filmes com crianças perturbadas de N formas possíveis. E de certa forma esse filme tem um pouco de tudo isso, então o que não é um bom sinal pra mim e pro meu sono, mas que foi um filme que de fato foi efetivo para me assustar e me perturbar. Ao mesmo tempo que ele é um filme que me causou um certo desconforto físico em alguns momentos, daquele que você não sabe se quer continuar olhando pra tela ou encarando aquela cena que tá sendo mostrada ali. Acho que ele tem esse fator fortemente dramático da história que também serve para causar essa perturbação. As atuações tanto da Sally Hawkins quanto das crianças ali do elenco infantil são aterradoras, daquelas de ao mesmo tempo dar arrepio e cortar o teu peito e te dar uma dor assim, uma angústia. E faz com que você se solidarize de muitas formas com essas personagens também, o que ao mesmo tempo torna a experiência do horror ainda mais visceral. É um filme sinistro, gore, mas que é pesado por motivos além desses elementos do horror. De novo, eu teria alguns momentos diferentes para destacar aqui, mas eu acho que é impossível não falar da cena do buffet sinistro do Wally. Eu sinto arrepio só de lembrar dessa cena, pensar nela de novo. E é uma cena que certamente vai causar alguns traumas emocionais para pessoas desavisadas por aí. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like para me ajudar e também se inscrever no canal para acompanhar mais listas de filmes que vão tirar o seu sono à noite. E claro, outros conteúdos sobre cinema, não falo só de horror aqui, mas de muitas outras coisas. E aproveita para deixar nos comentários qual que é o seu tipo favorito de horror. É um mais psicológico, sobrenatural, possessão demoníaca, slasher? Enquanto você deixa esse comentário, vamos para o próximo filme e último dessa lista. Violência Gratuita é uma provocação cinematográfica austríaca de 1997 que quebra qualquer regra existente e nos faz questionar o que a gente está assistindo e aonde a gente espera chegar com isso. Aqui o diretor Michael Haneke nos apresenta uma família que é mantida refém na sua casa de férias por dois jovens que os torturam em jogos sádicos. Mas o filme é muito mais do que isso, ele é essa meta-reflexão sobre a violência na mídia e o nosso consumo dessa violência enquanto entretenimento. Na verdade, esse é um dos maiores filmes, tipo, foda-se o público que já foi feito na história do cinema. E eu admiro a coragem do Michael Haneke em fazer esse tipo de filme ao custo da minha sanidade mental de ser a pessoa que se submeteu a assistir isso, mas admiro a coragem mesmo assim. E eu vou falar aqui do filme de 97, afinal eu nunca senti a necessidade de ir assistir o remake estadunidense, que foi feito pelo mesmo diretor, é basicamente o mesmo filme. Afinal, depois desse primeiro trauma, eu não acho que existe a necessidade de eu assistir o outro. Eu acho também que as coisas se aplicam aqui a ambos os filmes. Se você assistiu o filme estadunidense, deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. O que torna Violência Gratuita um filme perturbador, para além da brutalidade dos atos mostrados e de todo o horror ali dessa violência, é como o Haneke nos torna cúmplices conscientes dessa violência. Esses antagonistas, que também são os protagonistas do filme de certa forma, quebram a quarta parede, olham direto pra câmera, perguntam a nossa opinião, conversam com a gente enquanto público. Então ele é um filme que nos acusa a todo momento de ser voyeur dessa violência. De estarmos ali esperando o próximo ato violento, a próxima atrocidade que vai ser feita, desafiando também dessa forma todas as nossas expectativas sobre entretenimento e não deixando que a gente não fique consciente em relação ao nosso lugar enquanto espectador. O Haneke filma tudo isso com uma certa frieza clínica e distanciada, que torna cada momento ainda mais incômodo. Não tem uma trilha sonora extremamente dramática para guiar a gente emocionalmente, não tem uma edição super rápida para tentar criar uma tensão artificial, apenas longos planos que nos forçam a confrontar a nossa cumplicidade com todos aqueles horrores. Uma das sequências que me deixa completamente desconfortável e que eu acho que é uma das mais impactantes do filme também, é quando o Paul, que é um desses psicopatas, pega um controle remoto e literalmente rebobina o filme quando algo não sai como planejado. É um momento que, mais uma vez, como todos os outros que eles quebram a quarta parede, destrói qualquer possibilidade de uma suspensão de descrença e nos lembra de novo que a gente está consumindo essa violência absurda como entretenimento a troco de nada. É com certeza um dos momentos mais injustos e engenhosos da história do cinema, genial e profundamente perturbador ao mesmo tempo.
Esses são filmes com uma capacidade de fazer a gente se sentir desconfortável de formas bem diferentes. Seja através do medo tradicional, da quebra de expectativas ou até dessa reflexão sobre a nossa própria natureza enquanto espectadores do horror. Eles não são filmes que dependem apenas de sustos, apesar de sim os utilizarem, e criam essa sensação duradoura de inquietação e perturbação que pode perdurar muito além dos créditos finais, pelo menos foi o efeito que esses filmes tiveram em mim. E para mim esses também foram filmes que testaram de alguma forma a minha resistência psicológica e o porquê buscar ser assustada e me submeter a esse tipo de experiência. E cada um oferece a sua experiência única de desconforto e vão te perturbar por motivos diferentes. E você, já assistiu algum desses filmes? Deixa aí nos comentários o que você achou, se foram filmes que te assustaram, que não te assustaram. Deixe suas sugestões também, eu quero assistir os filmes que vocês sugerirem para talvez trazer em listas futuras. Eu vou deixar aqui também uma outra lista que eu fiz com essa mesma temática, caso você tenha interesse em conhecer alguns outros filmes. Tchau, tchau e até a próxima!